São Paulo, então se preparando para um grande confronto na Conmebol Libertadores. Edu? Opa, vem Silas, vai Silas. Deixa o Silas direitinho aí, Edu. Tá chegando aqui comigo. Pode entrar, aqui, cabe mais um aqui, vem. olha lá. Isso, aí. Esse aqui é o Morumbi, estádio para 64 mil pessoas, não vai caber mais um? Fala pra mim, Silas. Pois é. Não vai caber mais um? É o seguinte, Mari, Bruno, comentaristas, fãs de esportes, São Paulo vai estar aqui amanhã no Morumbi com um time diferente daquele que saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E eu explico por quê. O Benítez, que até foi expulso lá, estava no banco, chutou a bola para o campo, foi expulsão para muitos rigorosa, para outros não, justa. O Benítez só vai cumprir automática sábado contra o Grêmio. Então ele enfrenta o Palmeiras. Ele já estava sendo preservado para enfrentar o Palmeiras. O Rigoni, que estava suspenso, mas fez questão de acompanhar o grupo em Curitiba, também está à disposição. Mas o grande ponto de interrogação, e aí que eu vou bater um papo com o Silas, é o Daniel Alves. Depois das declarações polêmicas e que motivaram uma série de críticas nas redes sociais por parte de torcedores, não só de São Paulo, torcedores até de outras equipes, principalmente em relação àquela confusão do patrocinador, de entrar com o casaco amarrado na hora de receber a medalha, o Daniel Alves chegou hoje pela manhã, no início da manhã, e deu declarações, digamos assim, mais amenas, Silas. Disse o seguinte: estou à disposição, se o Crespo quiser eu jogo o clássico, e mais, o treino foi para tarde, hoje, que até é uma coincidência, porque o São Paulo normalmente na prévia treina pela manhã. O treino foi para tarde, talvez até para dar esse descanso para o Daniel e ele poder, chegando no CT à tarde, participar de alguma atividade, pelo menos de posicionamento. Silas, mais uma vez, tudo bem? Bom dia. Você acha que o Daniel Alves, com essa viagem, com essa maratona, com essas declarações, ele consegue virar a chave e está totalmente focado no jogo dessa terça-feira, inclusive fisicamente, valendo vaga na próxima fase da Libertadores? Mais uma vez, bom dia. Aliás, boa tarde. Boa tarde já. Boa tarde, Edu. Boa tarde, amigos, fãs do esporte. Olha, uma coisa é o Daniel Alves, jogador dentro do campo. E outra coisa é o Daniel Alves fora, as polêmicas que foram criadas. Eu acho que um outro trabalho do Hernan Crespo agora, Edu, é conseguir separar uma coisa da outra. Porque já bastam as lesões que o São Paulo vem sofrendo, já bastam outros problemas e mais esse agora eu acho que é desnecessário. Agora, o jogador Daniel Alves dentro do campo, na minha opinião, é muito necessário. Ele não estava presente, vamos lembrar, ele e o Benítez não estiveram na final do Paulista. Os dois se lesionaram no primeiro tempo do primeiro jogo. O Daniel ainda substituído no primeiro tempo e o Benítez no intervalo. E não participaram da vitória de 2-0 que deu o título paulista aqui ao Tricolor. Mas é outra situação completamente diferente. Silas, com a volta do Rigoni, do Benítez, principalmente sem esse peso do rebaixamento, porque o São Paulo vinha carregado com esse rebaixamento. Das 14 rodadas anteriores, em 7 ele permaneceu na zona de rebaixamento. Conseguiu sair com uma vitória gigantesca, é muito difícil ganhar do Atlético Paranaense lá, embora o São Paulo até venha com uma boa sequência lá na Arena da Baixada. Você acha que esse peso fica mais leve o time, não estando na zona de rebaixamento, mesmo sendo dois campeonatos completamente diferentes? Eu acho que fica mais leve, muito mais leve, Edu. Porque, de novo, a gente precisa parabenizar o trabalho do Crespo, do Hernan Crespo. Um cara que o que ele está fazendo, a gente tem que enaltecer. O Pablo, de volta aí, não somente pelo segundo gol, mas pelo pênalti. Foi lá num momento de pressão, num momento de dificuldade, bateu o pênalti, bateu bem, fez o gol. Então, assim, eu acho que dá indícios de que ele tem o time na mão, ele tem os jogadores na mão. E para esse jogo agora, que, óbvio, são os dois principais jogos da temporada, os dois jogos contra o Palmeiras, eu acho que com essa galera toda aí, fica mais leve sim. Bruno, Mari, comentarista, Silas à disposição para o que vocês quiserem. Eu também, se quiserem alguma informação do São Paulo, provável time, estamos com vocês. Ô Edu, eu vou aproveitar então, já que você citou a questão do Daniel Alves, e vamos ouvir então o jogador do São Paulo, agora nesse retorno então. Coloca aí pra gente. Não tem nenhuma polêmica. Polêmica sempre faz as pessoas que desconhecem as informações. Eu falei antes que, desde que eu me dou para o jogador, tenha sido no Bahia, no Sevilha, no Barcelona, na Juventus, no PSG, sempre foi deixado muito bem claro que a seleção brasileira, para mim, era uma prioridade. E aqui no São Paulo não ia ser diferente. É o clube que eu amo, é o clube que eu respeito pra c***.
É o clube que eu me entrego todos os dias para poder dar o resultado, que é o único que está no meu alcance. Logo falar, assim, um monte de gente pode falar, um monte de gente pode opinar, mas eles desconhecem um pouco da causa, então por isso não me alargo nesse aspecto, não. O São Paulo sabe do meu respeito. Não, irmão, eu tô aqui. Tem jogo amanhã e eu tô aqui pra jogar. Você tá aqui pra jogar. Tô aqui pra jogar. Descansar, se apresentar, pedir a 10 e depende da condição. À tarde tem treino. A 10 eu já tenho. Então, é só ver se o Crespo vai me colocar. Mas assim, Mari, é inegável que o foco desviou, né? Porque no momento da conquista era muito assim, os títulos do Daniel, mais uma conquista. E, de repente, o assunto vira São Paulo e ele é recebido assim, com tantas perguntas referentes ao São Paulo. Um momento, né, que era para ser de tanta comemoração, até para o próprio torcedor, né, ter esse orgulho do Daniel Alves. E por responsabilidade dele, né? Sim, que virou essa confusão também. E era exatamente isso que eu gostaria de questionar o Silas, no papel de ídolo, Silas, porque nós sabemos do potencial do Daniel Alves dentro de campo, você mesmo já destacou isso, mas como ídolo do São Paulo, como que você enxerga essas declarações do Daniel Alves e essa polêmica toda que foi criada? Oi, Mari. Oi, Bruno, Eugênio, Marra. Eu vejo assim, a gente nunca pode se sentir maior que o clube. Pode ser Daniel Alves, pode ser o Pelé, pode ser quem for. A gente nunca vai ser maior que a instituição. Então eu acho assim que a gente tem que ter sim um sentimento de gratidão por estar vestindo a camisa de um clube grande como é o São Paulo e ponto. Então assim, aquilo que a gente falou, são 43 títulos que ele ganhou na carreira. Não se discute o Daniel Alves jogador. Agora, ele precisa entender que precisa um pouquinho menos. Não é momento de... Talvez até tenha sido uma declaração infeliz, Edu, que ele mesmo já disse o amor que ele tem pelo clube, por isso está aqui. E que o Crespo consiga, assim, de uma certa forma, não deixar que isso afete o trabalho. Agora, eu como ex-jogador do São Paulo, se eu vivesse 200 anos, não tinha como agradecer e pagar o São Paulo por tudo que o São Paulo me deu e me dá até hoje como ex-jogador. Edu, Silas, muito obrigada por todas as informações. Sei que vocês estão à disposição aí durante todo o dia. Que aula do Silas, hein? É importante ouvir também de um jogador, né, que sabe o tamanho do peso e dessa responsabilidade. Edu, qualquer coisa a gente chama de novo, tá bom? Obrigado e bom trabalho. Dorme aí, hein, Edu? Já prepara a caminha aí, ó. Eu dormi, só quero assim, passar para vocês um provável São Paulo já. Eu sei que tá cedo, tem treino à tarde, mas assim, tendência, Volpe, linha de 3 zagueiros com a volta do Arboleda, já ficou no banco sábado, Miranda e Léo, Dani Alves, ou se ele não tiver condições, aí Igor Vinícius é a opção, e Reinaldo, meio de campo, Luan, Lisiero e Benítez, ataque Rigoni e provavelmente o Pablo. Pode ser esse o time do São Paulo para o primeiro embate contra a equipe do Palmeiras. Seguimos por aqui, tem muito ainda de Palmeiras e São Paulo na programação. Boa, Sport Center, o pós-jogo também, você sabe que é aqui. Eugênio, eu queria te perguntar sobre o quanto a rodada do Campeonato Brasileiro pode afetar Palmeiras e São Paulo. Você acha que mais positivamente o São Paulo do que negativamente a derrota para o Palmeiras? Depende de como cada clube, cada grupo vai trabalhar o que aconteceu no final de semana. A gente falava aqui do Flamengo agora há pouco, que o Flamengo vinha muito motivado, vencendo muito e de repente baixou um pouco a guarda, foi atropelado pelo Inter. O Inter foi o movimento contrário. Então, se a gente parar para pensar nos últimos jogos, o São Paulo ele vem com mais força, ele vem com mais motivação, ele vem obtendo melhores resultados e melhores desempenhos do que o Palmeiras. Mas isso pode ser invertido, né? Nesse jogo decisivo, de repente, o Palmeiras vai buscar aquela força de onde não tem. Vai procurar aumentar ainda mais a sua intensidade, o seu foco, a sua concentração e buscar soluções que talvez não tenha apresentado até aqui. Porque passa muito pelo que a gente falou semana passada, né? Houve um clássico recente, o São Paulo modificou a sua maneira de jogar naquele clássico. Tirou um terceiro zagueiro, colocou mais um homem no meio campo, controlou o meio e não ganhou a partida, mas foi melhor do que o Palmeiras. E agora? Vai ser como? A gente viu o Edu Afonso dando a escalação ali com 3 zagueiros. Mas serão 3 zagueiros? Ou ele vai adaptar alguma situação diferente? E o Abel Ferreira vai manter o que vem sendo? Acho que não. Acho que ele pode surpreender. Como que? Como? Tirando o Renan e colocando um lateral esquerdo de ofício. Sem 3 zagueiros, jogando com o Piquerez. Sim, porque o Renan ele faz um dublê de zagueiro com o lateral esquerdo.
quando o time volta para se defender, forma uma linha de 4, porque o lateral direito, seja o Michael ou o Marcos Rocha, volta e faz a linha com eles. Quando o Palmeiras ataca, o lateral direito vira um ala e ele compõe uma linha de 3 com os outros zagueiros. No último caso foram Luan e Gustavo Gomes, mas vinha sendo o Felipe Melo. Né? E quem faz a ala é o Wesley. E no segundo tempo contra o Fortaleza, ele botou linha de 4, ele botou o Vitor Luiz. Né? Ele tirou o Luan, tirou o Renan e botou o Vitor Luiz. Ele pode fazer isso, porque na continha ali da marcação do último clássico no Morumbi, estava sem marcação justamente o lateral esquerdo do Palmeiras, porque ele não ia ao ataque, então não precisava marcar, que era o Renan. Se você bota um lateral esquerdo ali que ocupa, você vai dobrar em cima do lateral direito do São Paulo, que pode ser um Daniel Alves desgastado. Então vai forçar o São Paulo a puxar alguém para aquele lado também. Então é aquele jogo de xadrez. Você desenha, você vê o que vai fazer. Será que o Abel vai abrir mão dessa segurança de um terceiro zagueiro? Pode ser que ele faça isso no segundo tempo. Ou será que ele tem uma outra solução? Né? Vou colocar 2 centroavantes. Vou com Daverson e Luiz Adriano. Não sei. Pode ser. Ele pode buscar outras situações para tentar desatar os nós que foram colocados no time do Palmeiras no último jogo com o São Paulo. Falando do Daniel Alves rapidinho, Marra, porque é impossível a gente não falar sobre essa situação, né? Nas redes sociais, enfim. A gente viu ele falando na chegada sobre, tem treino, tem que preparar, tem um jogo. Qual que pode ser o efeito Daniel Alves dentro dessa partida? O efeito extracampo para o São Paulo nesse jogo tão importante? Não, eu estou olhando mais pelo outro lado. Eu acho que ele vai acrescentar. Porque ele é um jogador experiente, a gente vê muito a declaração e a rede social, mas a gente não vê o convívio dele com os outros jogadores. Sim. Não que, assim, o Daniel não tem uma história assim, de problemas no vestiário, pelo contrário, ele tem uma história de ser agregador, de conversar com todo mundo, de abrir espaço para os mais jovens, de ser um cara de grupo. E ele é um jogador muito bom, né? Então eu acho que essas coisas ficam mais para o noticiário e menos no dia a dia. E entendo também que qualquer tipo de problema, de mal entendido ou entendido de forma certa mesmo, se ele jogar muito bem, se ele der a classificação para o São Paulo, é isso. Como é que é? Passa, né? Vem a câmera aqui. Lembra daquela imagem do Rafa Benítez? Sai. Você já viu aquela imagem do Rafa Benítez que ele fala assim e sai tudo? Eu acho que se ele jogar muito bem, ele afasta tudo isso. Não vai afastar a minha opinião sobre o que ele falou do Comitê Olímpico. Isso não vai afastar. A minha opinião já está feita. Ele está errado. Só que eu acho que ele, em campo, ele pode melhorar o São Paulo. Fã do esporte, não saia daí, porque tem muito mais no próximo bloco do Sport Center. Falaremos sobre o jogo entre Internacional e Flamengo, né? Flamengo e Inter, e também sobre a liderança do Clube Atlético Mineiro. A gente já volta.